É isso aí, gente. Estamos de volta rapidinho, né? Intervalo comercial bem rápido para a gente continuar aqui no nosso trabalho. Afinal de contas, hoje começamos cedo, né? Com muito trabalho, muitas entrevistas, muita coisa bacana. Eu quero mais uma vez agradecer aqui porque tem muita participação. O Kleber vai falar que a culpa é dele, né? Que está muita participação na rede social porque ele está aqui comigo hoje. Mas não é não. Eu sei que você gosta de participar comigo todos os dias e faz questão, né? O Rodrigo está colocando na tela o nosso WhatsApp. A redação está lá esperando o teu contato, tá? Seja breve em participar conosco. Quem sabe você não ilustra a nossa primeira página, né? Como aconteceu hoje. Demanda sua, a partir da participação aí no WhatsApp, ilustrando a nossa primeira página de hoje, levando, né, o que está acontecendo na cidade e na região. Bom, gente, você sabe que o Grupo Diário, ao longo, né, desse processo eleitoral, e sabendo da necessidade, da importância de abrirmos espaços para os candidatos aos cargos, infelizmente a gente teve que restringir, né? Os candidatos ao governo, candidatos ao Senado têm aqui a oportunidade de participar conosco no nosso espaço de entrevistas para falar um pouco mais para a nossa população sobre suas plataformas, né, sobre suas propostas. A gente sabe que a campanha está mais curta, está com mais restrições, espaço de televisão pequeno, espaço de rádio também. A gente, sabendo da nossa importância social nesse processo, que é tão importante, a gente tem aberto espaço. Tem sido assim com candidatos ao governo, né? Inclusive amanhã está confirmada a participação de mais um dos candidatos ao governo, né? A gente também abre para os candidatos ao Senado. E hoje eu estou tendo o prazer de receber um desses candidatos, né, à reeleição no Senado. O senador Eduardo Lopes está aqui comigo. Senador, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Né? Senador, eu falava dessa dificuldade de uma campanha nova, né, uma campanha eleitoral mais difícil, com muitas restrições. Como é que tem sido essa caminhada, né, por esse estado, né, tão bacana? É verdade. Primeiro, cumprimento a todos que nos acompanham agora, agradeço também a oportunidade, e realmente é uma campanha nova, pouco tempo, várias limitações, né, que antes não existiam. Então, cada candidato, assim como eu, nós temos que realmente remir o tempo. Verdade. E temos que estar muito atento à logística da campanha, a caminhada por região, por área. Então, por exemplo, hoje eu estou caminhando aqui, vou caminhar, já vim de São José do Vale do Rio Preto. Olha. Quer dizer, estava em Três Rios, dormi em Três Rios, passei em São José do Vale do Rio Preto, estou aqui em Teresópolis, daqui vou para Friburgo, depois Cachoeira de Macacu e termino o dia em Guapimirim. Olha só, a gente está vendo, nós temos que tem que ter uma logística. Tem que caminhar mesmo, e essa tem sido realmente a tônica da campanha, né? Campanha nas ruas, cara a cara, né? As pessoas... Olho no olho. Olho no olho. Eu faço isso e faço questão de fazer isso todos os dias, cumprimentar o eleitor, apertar a mão do eleitor, olhar olho no olho e não somente pedir o voto. Eu não chego e peço só voto em mim porque sou senador ou quero continuar sendo senador. Eu digo sempre, conheça o trabalho, verdade, pesquise, vai para o Google, vai para o Facebook, vai para o portal do Senado, procure conhecer o trabalho do senador Eduardo Lopes, que é o mais importante. Agora, senador, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que muitos telespectadores me fazem, né? Inclusive recebi essa pergunta hoje, quando a gente avisou, né, que teríamos aqui o candidato ao Senado, né? Que é essa questão da diferença da atuação, né? O senador é um legislador, né? E qual a diferença do senador para o deputado federal, em que atua, né, um senador, como ele atua na representação do nosso Estado e da nossa sociedade? É importante as pessoas saberem que o senador, ele representa o Estado. Né? O senador, ele representa a federação. Então, tem assuntos que só o senador que discute, porque são assuntos relativos ao Estado. Claro que nós temos um sistema bicameral, sim, onde todas as votações vão passar pelas duas casas. Mas o senador, ele tem um papel importante dentro do orçamento e dentro da emenda, ou das emendas que vêm para o Estado, que para as pessoas entenderem, são 46 deputados federais, 3 senadores e o governador. São 13 emendas que o Estado do Rio de Janeiro tem direito ao orçamento da União. Olha. Como é que é dividido isso? É uma emenda para o governador, uma emenda para cada senador, sobrando 9 emendas que são divididas pelos 46 deputados. Significa o seguinte: 5 deputados
tem que assinar uma mesma emenda, que é a chamada emenda de bancada. O senador não, o senador ele tem a sua emenda própria com o mesmo peso da emenda do governador. E, por exemplo, falando especificamente nesse caso, a emenda individual, que é igual para todos, o deputado federal tem normalmente 15 milhões de emendas, o senador também tem 15 milhões. Só que nessa emenda, que tem o mesmo peso do governador, por exemplo, nessa emenda, nesse ano de 2018, eu encaminhei para o Estado 100 milhões de reais para projeto, instalação, desenvolvimento e qualificação para distritos industriais em todo o Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, formação da mão de obra dentro da vocação de cada região. A especialização dessas áreas. Exatamente. Então, quer dizer, foram 100 milhões de reais que eu indiquei, 25 milhões já foram empenhados e o governo indicou que eu fizesse isso na área metropolitana primeiro. Sim. O que significa que no próximo ano eu tenho direito à emenda, independente da eleição, eu tenho direito à emenda 2019. Eu quero novamente enviar mais 100 milhões, ver se eu consigo agora encaminhar isso para o interior. Porque nós temos que desenvolver o Estado. Né? É verdade, né? E falando especificamente dessa questão do interior, senador, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o Estado passa por um momento realmente econômico bastante complicado, talvez uma das suas maiores crises da história. E está nessas emendas, né, a possibilidade de recuperação. E não acho que não dá para falar em recuperação do Estado sem falar na recuperação do interior. Né? Passa por isso, não tenha dúvidas. Eu visito muito o interior, inclusive quero aqui registrar, eu fui eleito o parlamentar do Estado, o parlamentar número 1 do Estado, entre os 3 senadores, entre os 46 deputados federais, entre os 70 deputados estaduais, eu fui eleito o número 1, o que mais defende os municípios. Bacana. E eu realmente me declaro como um senador municipalista republicano ou republicano municipalista, né? Republicano no sentido do zelo com o que é público, né? Em todos os sentidos, seja recursos, seja na atuação, seja naquilo que é material ou imaterial, inclusive os bens públicos. Então eu visito muitos municípios, atendo a todos os prefeitos no gabinete, estou perto dos municípios, visito os municípios e a gente se depara com a grande realidade que é cada um com seus problemas e todos com muitos problemas. Essa é a realidade, e você já falou aqui, e não precisamos dizer para ninguém aqui que o Estado está ruim. Todo mundo sabe, todo mundo vive isso. Mas nós temos que trabalhar pela recuperação. Nós não podemos tem que buscar soluções, seguir esse caminho. Infelizmente, tem pessoas que vivem aquela coisa do quanto pior é melhor. Né? E não podemos, a gente tem que buscar soluções. Inclusive, eu registro aqui, ao longo desses últimos 2 anos, com o agravamento da crise, eu pude perceber uma coisa, a união em termos de regiões, de prefeitos de regiões, unidos para buscar solução para todos. Eu recebi, inclusive, comitivas de prefeitos lá no gabinete pedindo ajuda, e aí eu acompanho os prefeitos nos ministérios. Enfim, a gente trabalha realmente para ajudar os municípios. E aí a gente tem visto realmente que os municípios precisam dessa ajuda, pelo menos desse norte, né? Exatamente. Dessa representação. Agora, senador, para a gente finalizar, eu tenho feito essa pergunta também, aqui recebi alguns candidatos ao governo do Estado, e eu tenho repetido essa pergunta que eu acho que é importante a gente ressaltar. Nós tivemos aqui em Teresópolis uma eleição suplementar que deu uma espécie de microquadro do que vai ser a eleição, né? Uma participação baixa, uma população descrente com os candidatos, uma baixa procura até pelas urnas. O que o senhor diria para o seu eleitor, do eleitor de uma forma geral, o eleitor fluminense de uma forma geral, para motivá-los a participar do processo? Ótima pergunta. Agradeço a pergunta, porque isso tem sido em todos os discursos que eu tenho feito, onde eu tenho a oportunidade de me dirigir ao eleitor, eu tenho tocado nessa tecla. Na verdade, nós tivemos Teresópolis, tivemos também uma eleição suplementar em Rio das Ostras, em Cabo Frio, e tivemos uma em Tocantins. Todas elas mostraram o mesmo quadro, ou seja, acima de 53% de brancos, nulos e abstenção. Vamos pegar um número médio, nós tivemos aí em torno de 55% de abstenção, nulo e branco, e 45% de votos válidos.
Então é importante que o eleitor saiba que, em primeiro lugar, isso não anula a eleição. Não. Isso não anula a eleição. Porque tem aqueles que têm aquele pensamento, tem que ter 50% de votos, senão a eleição não vale. Nada disso. Não existe isso, né? 45% de votos válidos, a eleição ela é mantida. E o que significa isso? É o que eu tenho tentado conscientizar a nossa população, os nossos eleitores. Não podemos entrar nessa onda de que eu não estou satisfeito, estou revoltado com a política, está tudo muito ruim, então não vou votar em ninguém. Não, pelo contrário. É não votando que você ajuda a piorar a situação. Então, eu vejo de forma que cada um tem que... Primeiro, como eu falei aqui no início, eu peço para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Eu não peço apenas voto. Conheçam o trabalho do senador Eduardo Lopes e depois tomem a sua decisão. E assim tem que ser em todos os níveis, para deputado federal, para deputado estadual, para governador, para presidente, mas tratando especialmente do Rio nessa questão. 45% de votos válidos significa que nós vamos ser representados por uma minoria. E será que essa minoria realmente nos representa? E eu concluo dizendo o seguinte, que é o que eu tenho falado muito. Nas urnas, na hora do voto, todos nós temos o mesmo tamanho, a mesma estatura, o mesmo peso e a mesma importância. Só que o amigo eleitor tem que se conscientizar de uma coisa. Você vota uma vez só, naquele momento. Quem você votou ou não votou, vai votar por você por 4 anos, ou por 8 anos, no caso do Senado. Exatamente. Mas vai votar por você por 4 anos, seja para o que é bom, seja para o que é ruim, seja para o que é para o seu bem ou para o seu mal. Então, o voto é uma coisa que não pode ser levado de qualquer maneira. Então, eu quero e deixo esse recado aqui, pense nisso. Eu, particularmente, como eleitor, e não só como eleitor, mas como candidato, como parlamentar, eu não gostaria de ser representado por uma minoria que eu creio e acredito que não me representa. Com certeza. Agradecendo a presença do senador Eduardo Lopes, desejando, é claro, boa sorte para o senhor na campanha, que a gente sabe o quanto é difícil, e também lembrando, disponibilizando aqui, a gente está no finalzinho aí, do processo eleitoral, estamos com pouco tempo ainda até a campanha, mas o Grupo Diário também segue aqui com as portas abertas a todos os candidatos do Senado, do governo. Como eu disse aqui, só explicando rapidamente, candidatos a deputado federal estadual, a gente infelizmente não tem como atender a todos, e como a gente tem que garantir um espaço igual e da mesma forma para todos os candidatos, respeitando o processo democrático, não haveria como fazê-lo para os candidatos a deputado. A gente abre aqui, pelo menos, para governador, para senador e presidente da República. Agradeço. Senador, muito obrigado pela sua participação, boa caminhada aí. Um abraço para todos. É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, daqui a pouco a gente está de volta.